Olá, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Manuel Loureiro e este é o primeiro vídeo de uma nova série que eu estou aqui a lançar de Bootstrap Studio. Atenção, não confundam Bootstrap Studio com Bootstrap. Apesar do Bootstrap Studio utilizar o Bootstrap como referência, não são a mesma coisa. Como diz o outro, não confundas a beira da estrada com a estrada da beira. Por isso, eu vou só fazer aqui uma pequena introdução, uma pequena apresentação do que é o Bootstrap e o Bootstrap Studio. Verão que até são comuns, têm coisas muito comuns, mas são conceitos diferentes. Mas na realidade, o Bootstrap Studio utiliza o Bootstrap. Rapidamente irei fazer essa apresentação. Este vídeo será apenas dedicado a isso. E depois, nos próximos vídeos, iremos meter as mãos na massa, a trabalhar com o Bootstrap Studio a sério. Ok? Então, vamos lá. O que é o Bootstrap Studio e para que é que serve? Na realidade, o Bootstrap Studio é uma ferramenta de desenvolvimento web muito poderosa, intuitiva também. Foi criada ou desenvolvida para permitir a criação de interfaces responsivos que utiliza a framework Bootstrap. Já a seguir, irei explicar o que é a framework Bootstrap. Ela oferece um ambiente visual que permite aos programadores e designers criarem layouts web complexos, além de protótipos também, ou prototipar e desenvolver rapidamente, muito rapidamente, sites e aplicações. E é claro que há características que determinam ou que definem o Bootstrap Studio e que até os distinguem de outras ferramentas. Se bem que na realidade até são bastante parecidas. O motivo pelo qual eu utilizo o Bootstrap Studio é porque me habituei a ele. Em tempos utilizei outras ferramentas, que mais à frente eu vos irei mostrar, mas na realidade estou no Bootstrap Studio porque foi aquela que eu optei. Então, quais são as principais características do Bootstrap Studio? Podemos dizer que ele tem uma interface de arrastar e soltar. Estamos a falar do What You See is What You Get. Basicamente, arrastamos. Permite-nos fazer uma visualização também em tempo real. Isto é, eu estou a fazer, estou a alterar e estou a ver logo como é que fica o resultado final. Traz também componentes que estão pré-construídos. Eu não tenho que fazer tudo de raiz. Basicamente, já existem componentes construídos que eu posso utilizar e reutilizar. Também posso fazer edição direta do código, isto é, eu posso mexer no HTML, no CSS e no JavaScript dos elementos fornecidos pelo próprio Bootstrap Studio, o que é já, digamos, um modo avançado e que nos vai já fazer perguntar, mas então preciso de conhecimentos de HTML, CSS e JavaScript? A reutilização de componentes, ok? Nós podemos guardar componentes, voltar a usar, alterar, voltar a usar e assim por aí adiante. E também nos permite exportar o código limpo, ok? Já depois de tudo construído, podemos então publicar o nosso projeto utilizando uma exportação, o sistema de exportação que a própria ferramenta ou aplicação tem. Tá? Mas o Bootstrap Studio, como eu vos disse, é uma ferramenta que utiliza uma framework de Bootstrap. O que é então o Bootstrap? Muito do que eu irei dizer agora já foi dito, mas terá que ser interpretado agora ao nível não da ferramenta, mas sim da tecnologia ou da framework Bootstrap, que, como eu vos expliquei, é comum a outras ferramentas. É então uma framework de código aberto, amplamente utilizada para o desenvolvimento de sites web. E é por ser de código aberto que o Bootstrap Studio conseguiu criar então uma ferramenta que permite utilizar o Bootstrap. Oferece um conjunto de ferramentas, estilos, componentes pré-estilizados, como botões, formulários, e que permite aos programadores criarem interfaces consistentes e visualmente atrativas ou atraentes de forma mais rápida e eficiente. Sim, não confundir atrativo com atraente, da mesma forma que não devem confundir atrito com atração, ok? São coisas diferentes. Originalmente desenvolvido pela equipa do Twitter, o Bootstrap é baseado em HTML, CSS e JavaScript puros, ok? Então é importante conhecermos HTML, CSS e JavaScript. Reparem, a definição já está de certa forma a dizer que sim. Disponibiliza uma estrutura sólida para criar layouts flexíveis e adaptáveis a diferentes dispositivos, como desktops, tablets e smartphones. Com grelhas responsivas, classes utilitárias e uma variedade de componentes pré-construídos, o Bootstrap facilita a criação de interfaces web
com boa aparência e bastante funcionais. Novamente, é importante conhecer HTML, CSS e JavaScript? Sim, faz muito mais sentido. Também não consigo entender que alguém queira começar a aprender a trabalhar nesta framework se na realidade ainda não passou pelo HTML, pelo CSS e provavelmente pelo JavaScript. Então, além disso, o Bootstrap é altamente personalizável e possui uma comunidade ativa que contribui com temas, plugins, extensões, tornando uma escolha popular para programadores web que procurem agilidade e consistência no desenvolvimento web. Tudo isto é muito bonito, mas agora, pergunta, Manuel, então como é que isto se utiliza? Para que é que eu quero, ou como é que eu vou utilizar o Bootstrap? eh, o Bootstrap. Ok, agora não estou a falar de Studio, estou a falar de Bootstrap. Então, mas isto é o que nos vai levar ao Bootstrap Studio. O Bootstrap pode ser utilizado ou através de editores de código, no qual nós temos basicamente escrever texto, ou então utilizando ferramentas que nos permitem arrastar os componentes. Vamos ver. Como é que se utiliza então? Há formas diferentes de utilização do Bootstrap, através de código, como eu já expliquei. O VS Code é uma dessas ferramentas. Também pode ser utilizado usando ferramentas preparadas para o Bootstrap. E são várias as ferramentas. Eu enumero aqui quatro: o Pingendo, o Layout, o Movierize e o Bootstrap Studio. E eu já trabalhei com todas as ferramentas que estão aqui. A minha primeira opção foi o Pingendo. Depois o Pingendo sofreu ali umas alterações, sofreu alterações, passou a ter que ser pago e eu procurei uma opção gratuita e encontrei o Bootstrap Studio basicamente, certo? Ok. Então, Pingendo. Aqui uma imagem do site do Pingendo. Vocês podem então dar também uma vista de olhos na internet acerca do Pingendo. É basicamente idêntico ao Bootstrap Studio, com ferramentas diferentes, basicamente. Temos então o layout aqui também representado. Vocês podem descobrir mais sobre o layout entrando no site da Layout, ou layoutit.com. Creio que é o que está ali em cima escrito. O Movierize, muito bom, o Movierize, super potente. Bastante, já o promovi bastante. Mas mais uma vez continuo no Bootstrap Studio, é aquele que eu promovo a 100% hoje em dia. E não recebo nada por isso, ok? Fiquem a pensar. O PineGrow é uma ferramenta também que é utilizada para fazermos desenho de websites. Portanto, tudo isto, ferramentas que estão disponíveis no nosso mercado e que nós podemos utilizar juntamente com o Bootstrap, ou com o Bootstrap, assim é que é. E o Bootstrap Studio, cá está a nossa ferramenta que nós vamos utilizar a partir do próximo vídeo. Tá, até aqui estão a gostar? Estão entusiasmados? Acham que vale a pena inscreverem-se neste curso? Quer dizer, na realidade não têm que se inscrever no curso porque ele não é de inscrição. É mais irem acompanhando os vídeos que eu for lançando. Ok? Como eu disse há pouco, eu falei em conhecimentos prévios de HTML, JavaScript e CSS, mas esqueci-me dos conhecimentos prévios de Bootstrap, que também são importantes. Porquê? Porque na realidade o Bootstrap Studio vai integrar elementos de Bootstrap. E se Bootstrap é uma framework, é um conjunto de livrarias, é importante, e componentes, é importante que eu os conheça, em primeiro lugar. E é quando eu os vou conhecer ou explorar que também percebo que tenho que conhecer um bocadinho de HTML, JavaScript e CSS. Ok? Mas conhecimentos prévios, claro que sim, para utilizar o Bootstrap. Mas não é estritamente necessário ter conhecimentos prévios para começar a utilizar o Bootstrap. É assim, para começar a utilizar não, mas para tirar todo o potencial do programa, convém, hein? Ok? Especialmente se já tem alguma experiência com HTML, CSS e um pouco de JavaScript. O Bootstrap foi projetado para simplificar o desenvolvimento, oferecendo uma estrutura predefinida e componentes prontos para utilização. No entanto, ter um entendimento básico de HTML e CSS, como eu acabei de dizer, certamente vai ajudar a compreender como é que os elementos são estruturados, estilizados dentro do Bootstrap. É então útil entender conceitos como seletores, classes, IDs, tags, HTML, entre outros, para aproveitar ao máximo o Bootstrap. Certo?
é importante dar uma vista de olhos no HTML e no CSS antes de se meterem no Bootstrap. A sério, ok? Se for para descobrir, estamos muito bem aqui, ok? Além disso, é bom ter uma compreensão básica também de responsividade web. É preciso entender o que é isto de design responsivo, já que o Bootstrap é conhecido pelo seu suporte a layouts responsivos que se adaptam a diferentes tamanhos de ecrã. No processo de aprendizagem é possível contar com a documentação oficial do Bootstrap, que é bastante completa e oferece exemplos práticos de uso de componentes e estilos. Além disso, existem inúmeros tutoriais, vídeos e cursos online que ajudam a aprender a utilizar o Bootstrap mesmo sem o conhecimento prévio. Nesta imagem vocês podem ver então o site do Bootstrap, mesmo do Bootstrap, a documentação do site oficial do Bootstrap, e que merece aqui algumas horas de atenção. Porém, o Bootstrap Studio foi criado de forma a evitar que seja necessário este trabalho. Não deixe de dizer que conhecer é melhor. A outra opção é irmos trabalhando os dois em simultâneo. Isto é, vocês vão aprendendo a trabalhar com o Bootstrap Studio e também vão aprendendo um bocadinho de Bootstrap pesquisando no site do Get Bootstrap. Então, vamos crescendo, quer com o Bootstrap Studio, quer também com o Bootstrap. E para finalizar as ajudas ou as fontes de informação e de conhecimento, além de todos os vídeos que vocês podem encontrar na internet e não devem ser poucos, neste caso no YouTube, não devem ser poucos, de Bootstrap. De Bootstrap Studio já nem tanto, porque normalmente no YouTube nós não temos tanto a partilha de software, é mais de tecnologia. Eu irei então fazer um vídeo, neste caso um conjunto de vídeos para Bootstrap Studio. Sim, então o W3 Schools é também aquela ferramenta que vocês podem e devem utilizar para começar a aprender a trabalhar com Bootstrap. Eles têm muitos exemplos de como é que as coisas são feitas e dá, sem dúvida nenhuma, uma boa ajuda. Não esquecer então, uma vez mais, e para terminarmos, que é muito importante, mesmo muito importante, que vocês, puxar isto para cima, muito importante que vocês utilizem uh, que aprendam, assim é que é, um bocadinho de HTML e de CSS antes de darem início a este curso, tá? Então, espero uma vez mais que tenham gostado desta apresentação, que estejam entusiasmados e que mais uma vez não é que se inscrevam, mas que, olha, deixem aqui um like, a dizer, ok, Manuel, eu vou acompanhar vou acompanhar esta playlist, certo? Eu vou acompanhar, pelo menos isso. Eu vou acompanhar a tua playlist de Bootstrap porque eu quero aprender a trabalhar com o Bootstrap Studio. Façam isso e ajudem-me no sentido em que me vão motivar apenas disso, tá? Fiquem bem e não percam o próximo vídeo. Não percam, não, não percam. Não percam, minha nossa.